certo. A CBF está com os clubes, né? Bem, vamos agora falar sobre o julgamento do hoje supervisor afastado do Cruzeiro, Beneci Queiroz. Ele deu uma declaração ao programa Meio de Campo do Orlando Augusto, na Rede Minas de televisão, de que achava que teria comprado um árbitro na década de 80 e tal e tal. Vocês já conhecem essa história, né? Foi julgado na noite passada, Beneci Queiroz. Declaração sobre essa tentativa de compra rendeu 90 dias de suspensão a Beneci Queiroz nesse julgamento aí no STJD. Foi afastada a hipótese de corrupção, uma vez que, segundo o STJD, não foi possível determinar informações como nome do árbitro, competição do jogo citado pelo dirigente. Beneci Queiroz foi suspenso com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva para dirigentes, a pena prevista nesse caso é de 15 a 180 dias. Bancada Democrática, não foi possível então determinar que jogo que era, quem que era o juiz e tudo mais. Ainda assim, pela declaração no programa, o supervisor, hoje afastado do Cruzeiro, Beneci Queiroz, foi suspenso. Foi acompanhado pelo diretor jurídico do Cruzeiro, Fabiano de Oliveira Costa, e Wilson Piazza, ex-jogador também do clube, esteve presente. O Beneci Queiroz é uma figura muito querida, né, Vibrante? Queridíssimo, claro, com gente certeza. boa. Igual eu falei, a gente não pode... Ele foi muito infeliz, né? Se falou brincando, não, foi muito infeliz, né, no que ele disse, mas a gente também não pode crucificar a pessoa. De jeito nenhum. Né, condenar ninguém. Meu amigo, Então, vou te contar, honesto, cara decente, ele foi infeliz. Isso, infelicidade tem muita gente. Porque a gente... Tem muita gente infeliz. Só que eu não moro na Alice, no País das Maravilhas, não. Se um dirigente falou, contou uma história dessa, se eu falo aqui no programa que assassinei uma pessoa na rua aí, eu falar que foi um conto depois, tem que ser investigado e tudo mais. Então, se um dirigente fala que fez isso que ele fez, que ele falou, ele afirmou no ar, e depois, 90 dias, pelo amor de Deus, gente, vocês estão brincando. Quando um juiz prejudicar meu time em campo lá, eu vou lembrar de que história, a hora que um time decidiu um campeonato aí? Eu, Jair Félix da Silva, balinha para os íntimos. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou falando do homem Beneci, do meu amigo, do bom caráter que é, certo? Estou falando de clube. Clubismo de lado. Estou falando da pessoa, do pai de família, do homem que é, do meu amigo que foi durante esses anos todos, trabalhamos juntos no América. Eu o conheço desde quando ele saiu do Vila Nova, como preparador físico, veio para o América e virou supervisor. Então estou falando desta pessoa, entendeu? Ele foi infeliz. Agora essas infelicidades, tem muita gente que coisa muito pior do que a gente. Se fosse o presidente do 15 de Piracicaba, eu ia ter a mesma opinião. Se o cara conta uma história como ele contou, eu acho que tinha que ter uma investigação maior, porque ninguém conta uma história dessa assim. Você está falando porque você não jogou. Você está falando do 15 de Piracicaba. Eu joguei no 15 de Piracicaba. Você jogou em todo time do Brasil. O homem mais rico do Brasil. Só para encerrar aqui, Dabroso, que Humberto Deus Dabroso te dê muita saúde para você ver muita coisa no futebol mineiro que vai acontecer, né, para você ter a mesma postura e a mesma opinião do que você está tendo no caso do Beneci. Por falar em pedir a Deus, o Ney Cândido, de Vianópolis, pai do Isaac, cruzeirense, e está nesse momento, Vibrante, ele ligou para nós orando pela saúde do Beneci. Então, assim, a gente, como o Fael disse, com propriedade, como você disse, como o Jair disse, todo mundo aqui falou democraticamente, como é o Alterado Esporte há 19 anos, né? A pluralidade de opiniões, todo mundo falando de forma equilibrada, é isso que é importante, né? Houve o julgamento, se justo ou não, vai dizer agora o advogado do Beneci, né? Mas houve o julgamento, careceu o STJD de fazer mais investigações? A opinião do Fael, correto? A opinião de muita gente. Mas, de toda forma, agora, nesse momento, sabendo que ele está aí passando por um momento também difícil de saúde, o Beneci Queiroz merece esse apoio como deu o Jair Bala. Não deve estar sendo fácil para a família. Não deve estar sendo, não. O advogado do Beneci parece que comemorou essa decisão do STJD? Dentro do que foi colocado pela denúncia
E eu entendo que dava para absolver, mas o processo é muito dinâmico, isso que é o bacana do direito, os entendimentos são muito diferentes, o tribunal desclassificou a corrupção e essa talvez tenha sido a grande vitória, ter afastado expressamente o caso de corrupção. O Beneci não merecia isso, até porque ele foi infeliz nas suas declarações e condenou em atitude antidesportiva. Eu não vou fazer nenhum julgamento de mérito agora, eu tenho que conversar com o pessoal do Cruzeiro, até para saber se eles têm intenção ou não de recorrer, mas sim, de alguma maneira foi uma vitória. Era um caso complicado, o momento, a maneira que aconteceu, a repercussão, enfim, há uma série de questões envolvidas nesse contexto que acabam impactando no julgamento dos auditores. Bem, se o próprio advogado do Beneci disse que foi infeliz, os diretores do Cruzeiro foram unânimes também dizer que o Beneci foi infeliz, eu também concordo. Foi. Agora, bola para frente, saúde Beneci, cumprindo aí 90 dias de suspensão. Algo mais a dizer? Nada mais a dizer. Vamos falar